Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Epístola aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Depois da ministração, pastor Roberto e a pastora Kemily vai participar de uma entrevista, tá? Para o canal no YouTube, Facebook e também Instagram. Ela disse: não gosto de ser filmada, hoje vai ser. Quem encontrou a referência bíblica, diga amém. Amém. Diz assim o texto: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus queridos irmãos, é por bondade e graça de Deus que por mais uma vez o Santo de Israel, ele me concede a oportunidade para fazer menção da sua santa e poderosa palavra. Eu, particularmente, João Paulo Ferreira, eu não tenho sombra de dúvida de que a presença da majestade santa, ela está em nosso meio. Glória a Deus. Jesus, ele está vivo e ele reina para todo sempre. Haja vista que estamos em um fechamento de campanha, Deus, ele tem falado de várias formas neste lugar e ele há de continuar falando conosco por meio da sua poderosa palavra. Esse texto sagrado que os irmãos escolheram com base no tema Epístola aos Efésios, capítulo de número 6, para ser bem preciso, versículo de número 10. Quem escreveu essa epístola foi o segundo maior missionário de todos os tempos. O primeiro missionário, ou seja, o maior missionário, que é o primeiro, é a pessoa de Cristo Jesus, o Messias. O segundo maior missionário que permeou a terra foi um homem que antes era perseguidor da igreja de Cristo. Mais uma vez, que quando este homem teve um encontro com Jesus, ele ali foi selado, foi escolhido, foi vocacionado por Deus e passou a fazer missão nos 4 cantos do território de Jerusalém, como também de Israel. Este homem é conhecido como o apóstolo Paulo. Paulo, com muita precisão, ele escreve a epístola aos Efésios. E para quem o apóstolo Paulo ele escreveu essa epístola? O apóstolo Paulo ele escreveu a epístola aos Efésios para
os irmãos, os cristãos que habitavam na cidade de Éfaso. A cidade de Éfaso, geograficamente, fica-se na Ásia Menor. Hoje, século 21, é conhecido como o país chamado País da Turquia. A cidade de Éfaso habitava ali uma igreja, e o dono daquela igreja era o próprio Cristo. No último livro da Bíblia Sagrada, conhecido como o livro do Apocalipse, capítulo de número 2, o texto sagrado vai nos dizer que o apóstolo João, ele estava trancafiado dentro de uma prisão por nome de Ilha de Pátimo. E dentro daquela prisão, João, ele teve uma visão. E dentro daquela visão apareceu a pessoa de Cristo Jesus. E João, ele começa a descrever aquilo que ele começa a ver. E ele vê a figura de um homem. E João diz que os seus cabelos eram branco como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. A sua voz era como a voz de muitas águas. Quando João viu a figura do unigênito Filho de Deus, Jesus dissera para ele: aquilo que você ouvir e aquilo que você vê, escreve e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E a primeira igreja a ser tratada por Jesus foi a igreja chamada Igreja de Éfaso. E João, ele escreve com muita precisão aquilo que Jesus estava mostrando para ele. E Jesus dizia com muita precisão para a igreja chamada Éfaso: eu, o Senhor, conheço as vossas obras. Eu, o Senhor, vos conheço as vossas obras. É bem verdade que estamos em pleno século 21 e um fechamento de uma poderosa campanha. Pastor, por que é uma poderosa campanha? Porque o nosso Deus, ele tem poder nos céus e também na terra. É Ele quem determina a última palavra aqui nesta noite. E nós somos o Éfaso de Deus. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para vós outros: eu, Senhor, conheço as vossas obras. Eu, o Senhor, conheço o vosso estado. Talvez você entrou por essas portas cansado, triste, desanimado, cabisbaixo. A tua esperança está no limite. Mas observa o que Jesus falara por meio do apóstolo Paulo para a igreja chamada Éfaso: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no pastor, não, no pregador, não, no cantor, não, no apóstolo, não, mas fortalecei-vos é no Senhor. É Jesus que dá força, é Jesus que nos dá coragem, é Ele que coloca a mão no nosso ombro e diz: não tema, levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça, caminha, porque eu sou o que te fortaleço aqui nesta noite. Glória a Deus. Poderoso. Eu quero falar compassivo e dizer para os irmãos:
Quem nos fortalece não é o homem, é Deus. Nós precisamos aprender. Aprender o quê? Ser dependente de Deus. Ele conhece as nossas sensibilidades, conhece. Ele conhece a nossa dor, conhece. Porque está escrito: sem que haja uma só palavra na nossa boca, tudo o Senhor sabe e tudo Ele conhece. Mas de onde estão a nossa confiança? Aonde você tem aplicado a tua confiança? Em Deus ou naquilo que o mundo te proporciona? Você depende de Deus ou do homem? Meu Deus. Mas uma igreja que crê num dia do arrebatamento, uma igreja que tem compromisso com a palavra, sabe que a sua dependência não está aqui na terra, está nos céus. Bendito Deus. Jesus. Deus, aleluia, meu Jesus, aleluia. A epístola aos Efésios, eu preciso falar bem devagar isso. Pode ser que os pregadores não abordaram. Mas a epístola aos Efésios capítulo 6, pastor Roberto, está falando de comunhão. Deus, aleluia. Que quando o apóstolo Paulo diz: no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor. O fundo histórico, a literatura bíblica está falando de união. Glória, aleluia. E ele conclui dizendo: revesti-vos de algumas, não, mas de toda a armadura de Deus. Glória a Deus. Para que possais estar firme contra a astuta e cilada do inimigo, que é Satanás. É por isso que ele, dentro do capítulo de número 5, versículo de número 18, ele está falando para a mesma igreja chamada Éfeso: não embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Glória, aleluia. Queremos avivamento na igreja? Queremos intervenção? Queremos ajuda de Deus? Mas o céu está procurando em nós união, porque se nós não formos unidos, o Espírito de Deus não faz nada. Meu Deus, Glória. aleluia. Tu és bom, meu Deus. Fortaleceis-vos no Senhor. Está falando de união. O que tem de pessoas aí rancorosa, bate a mão no peito e só ele pensa que é o rei da cocada preta. Tu não é o rei da cocada preta e nem branca, meu filho. Abaixa a tua cabeça, porque o grande é Deus. Primeiro, para receber, tem que descer. O amor que nagasai. Deus não usa quem é rancoroso, quem é exaltado, não. Ele usa os humildes, sim. Glória a Deus, tu és bom, meu Deus. Obrigada, Jesus. O Senhor está nos convocando para que nós sejamos unidos. Aleluia. Unido que quando nós somos unidos, nós somos fortalecidos por Deus. É verdade, Deus. Poderoso. Há um provérbio que diz: a união, ela faz a força. É um provérbio? É. Mas uma igreja unida, o diabo se levanta, a astuta se levanta, mas quem é unido,
O seu foco não está contra a carne nem contra o sangue, porque o apóstolo diz: a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra o meu irmão, mas sim contra Satanás. Jesus. Fortaleceis-vos no Senhor Oh, glória. e na força do seu poder. Você lembra quando Davi ressalta o salmo histórico que diz: quão bom e quão suave é l'amor que negesai, chuiomuri velacai. Tu és lindo, meu Jesus. Quando a igreja é unida, É, Jesus. tem união dentro da sua casa, Oh, aleluia. no seu trabalho, É, Jesus. Glória. tem Aleluia. comunhão e união na rua. Glória, glória, glória a ti. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos viva unido em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Quem foi Arão? Irmão de Moisés. É como o óleo que desce sobre a sua cabeça e o óleo sai descendo sobre a sua barba e sobre o manto sacerdotal. E o que simboliza este óleo é símbolo do Espírito Santo. Pastor, não entendi. Para nós obtermos a pessoa do Espírito Santo, o caminho é união. Dessa maneira. O caminho é comunhão. Dessa maneira. Se eu sou unido para com meu irmão, eu tenho compaixão dele. É verdade. Se ele cair, eu não vou jogar pedra, eu vou ajudar ele a levantar. Tem uma mensagem que está em nosso canal que eu falo: não jogue pedra em alguém que Deus já perdoou. Glória a Deus é Deus. forte. Aleluia. Só vai subir no dia do arrebatamento uma igreja unida. Não é igreja separada. A palavra universal está na Bíblia. A palavra Assembleia Universal está na Bíblia. E o que simboliza a Assembleia Universal? Única igreja. Uma só igreja. Meu Deus. O que é isso? União. Queremos avivamento? Queremos, mas o princípio é união. É, Jesus. O Senhor quer nos fortalecer? Quer. O Senhor quer abrir novas portas? Quer. Mas o princípio é união. Sejamos unidos para obter a força que vem do alto. No demais, irmãos meus, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Se revista de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta e cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades malignas. Eu sei que no mundo espiritual, Satanás, eu não sei se ele tem língua, não sei, mas se ele tiver, está mordendo a língua nesta noite. Por quê? Porque o diabo não quer ouvir a palavra união. Jesus, é glória. O diabo, ele sabe, no mundo espiritual, sabe o poder que tem a união. União é símbolo de amor. É símbolo de amor. Aleluia! Aleluia.
sejamos unidos. E se você não sabe o sentido da palavra ser unido, leia o histórico da pessoa de Jesus. Aprenda com ele. Observe os ensinamentos dele. Observe a conduta dele, a fala dele, e você vai aprender que ele não saía julgando ninguém. Pelo contrário, ele abria a sua boca e dizia: vinde a mim. Alguns não, mas vinde a mim todos, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Ele dizia: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Olha, Jesus é manso, mansidão. Tem crente aí que diz que tem o Espírito Santo, mas pisa no pé dele para tu ver. Meu Deus. Existe um inseto que chama barata. É forte. Barata não tem sangue, não tem. Pisa nela, morre, as perninhas sobem para cima, mas não tem sangue. Mas tem cristão, quando está com raiva, diz: eu não tenho sangue de barata. Meu Deus. Se falou, vai ouvir também. Aqui, o pau que bate em Chico, bate também em Francisco. A Kemely está defendendo o Francisco e a barata aqui. Mas aprenda, sejamos mansos. Nem tudo é na questão da porrada. Tem coisa que é melhor você ouvir. É como eu ensino. Dentro da empresa eu falo: não brigue, não questione, não gaste as suas energias com coisas aqui da terra, porque a tua briga não é contra o teu patrão, o teu colega de trabalho, é contra aquele que usa muitas das vezes para tirar a tua paz. Mas busque a força de Deus e seja unido. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Seja pelo menos educado, porque a educação, ela abre porta. Educação ensina a ser humilde. Educação ensina a ouvir. E educação ensina a falar. Portanto, nesta noite, eu louvo a Deus porque o apóstolo Paulo está falando de união para a igreja de Éfeso. E dentro desta união, ele dizia com muita propriedade: o teu fortalecimento, a tua força, não vem de Pedro, não vem de Apolo, não vem de mim mesmo, mas é o Senhor quem te fortalece. E para Ele nos fortalecer, primeiro, Ele sonda e esquadrilha o nosso ser e o nosso coração. Quando você estiver na sua casa, estude sobre uma igreja por nome de Igreja Primitiva. Quem foi que fundou a igreja primitiva? Jesus. Quem foi o pastor presidente da igreja primitiva? O apóstolo Pedro. Pedro foi o pastor presidente da igreja primitiva. E a igreja primitiva está escrito no livro de Atos, escrito por Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo 42. Lucas vai falar sobre o crescimento da igreja primitiva. A igreja crescia espantosamente, por quê? Porque o texto diz que era uma igreja unida. Diz o texto que eles tinham tudo em comum. Era uma igreja que vivenciava o amor. Está escrito que eles vendiam
propriedade, fazenda. Trazia o dinheiro até os apóstolos. E fazia o quê? Repartia com aqueles irmãos que tinham necessidade. Eles tinham tudo em comum. Era uma igreja unida. E tem um divisor de água. E qual era o divisor de água? Debaixo daquela união, aquela igreja estava selada com a presença do Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! Você lembra que quando Pedro e João estão subindo ao templo em Jerusalém, depara-se defronte um templo chamado Formosa. A palavra Formosa porque a entrada do templo era revestida de ouro. Estava ali um homem paralítico. E por volta das 15 horas da tarde, está Pedro e João subindo para orar, para invocar a presença de Deus. E era visto aquele homem que estava de cabeça baixa, porque biblicamente não podia erguer os olhos, sempre andava com a cabeça curvada, e pedia esmola a todos que entravam dentro da casa de Deus. E que quando aqueles dois homens vai se aproximando, o homem estende a mão e pede-lhe uma esmola. Pedro olha para aquele homem e disse: olha para nós. E diz o texto: e ele olhou, esperando receber dele alguma coisa. E Pedro e João disse: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, o que é que eles tinham? União. Eles tinham a pessoa do Espírito Santo. Eles tinham a força de Jesus injetada na sua alma. Olha para nós. E ele olhou, esperando receber dele alguma coisa. Pedro e João disse: nós não temos prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno. Recebe o teu milagre, toma a tua cama, salva deste lugar e anda. Quem é unido em Cristo tem a marca do Espírito Santo. Glória a Deus. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não sei como você entrou aqui nesta noite. Não sei o teu estado físico, espiritual, sentimental, emocional. Não sei como estão os teus pensamentos, mas o Senhor, Ele te sonda, Ele te conhece. E nesta noite, com base nesta palavra, a sua palavra está indo ao encontro de vós outros. E a palavra é: o Senhor te fortalece. O Senhor te dá força. O Senhor te dá coragem. Você nesta noite vai se levantar? Vai. Se porventura Satanás brotou em teu coração uma discussão, você discutiu com alguém da igreja, da sua casa, do seu trabalho, você sabe que existe ali uma intriga, e aonde há intriga, raiva, ódio, rancor, o Espírito Santo não pode agir. Mas enquanto eu estou propagando a palavra do eterno Deus,
Libera nesta noite perdão. Perdão para aquele que te feriu. Perdão para aquele que te machucou. Quando você liberar perdão nesta noite, vai descer sobre a sua vida uma chuva do avivamento. Avivamento do Espírito Santo. E debaixo dessa unção, o Senhor vai te fortalecer. Você vai conquistar tudo aquilo que Ele determinou sobre a tua vida, querendo Satanás ou não, mas se revista nessa noite de toda a armadura de Deus, em nome de Jesus. Glória! Glória! Pezinho, meu Jesus, obrigada. Se revista nesta noite da armadura de Deus, como também do capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não lute contra o inimigo com a força do teu punho, não, mas lute revestido da fé e da palavra. Glória a Deus. Porque se você estiver revestido da fé e da palavra, nenhum mal vai prevalecer, mas todos cairão por terra pelo poder Da fé, Jesus. da palavra. Glória a Deus. É a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida, é a palavra que levanta, é a palavra que santifica, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que dá ânimo, é a palavra que diz: você, eu, nós precisamos ser unidos em Cristo Jesus. Amém. Glória! Aleluia, Jesus. Jesus, ele contou acerca de uma parábola. Esta parábola encontra-se no terceiro evangelho, escrito por Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9. Jesus fala acerca de dois homens. Diga comigo, dois homens. Dois homens. Um era fariseu e o outro era publicano. É isso mesmo. Ela está confirmando o que eu estou falando. Era um fariseu e um publicano. Jesus disse que os dois, eles subiram. Observa que os dois subiram para a casa de Deus. Fazer o quê? Orar. Os dois subiram, porém, eles não estavam unidos, estavam separados. Um fariseu, homem que conhecia a lei do Torá, ele chegou dentro da casa de Deus e começou a orar e dizer: ó Deus, graça eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, adúltero e também que furta. Eu jejum 2 vezes na semana e tudo que eu tenho ainda eu dou o dízimo. Olha o grau, nem vou falar a palavra que eu ia falar agora, mas olha o grau de hipocrisia desse homem, arrotando santidade, se vangloriando. Por quê? Porque jejuava 2 vezes na semana, batia a mão no peito e achava que era mais santo do que os outros. De tudo que ele tinha, ele dava o dízimo. Mas o céu, Deus dizia: se não tiver união, dízimo não vale de nada, não vale. E o publicano, está escrito que ele ouviu a oração do fariseu. Por quê? Porque o fariseu disse: eu não sou como esse publicano.
Mas está escrito que o publicano, ele nem queria olhar para os céus, erguer a sua cabeça, mas ele batia a mão no peito e dizia, sabe o quê? Ó Deus, Aleluia. tem misericórdia de mim, Aleluia, Jesus. que eu sou um pobre pecador. Dessa maneira, Jeová. Jesus se apresenta e disse, este daí desceu para a sua casa justificado, porque se humilhou diante da minha presença. Glória a Deus. Aqui dentro desta igreja não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos unicamente filhos do mesmo Pai. Quem manda aqui é Deus, quem opera é Ele. É Ele que manda em tudo. É Ele que é o grande aqui nesta noite. Aleluia. Eu quero concluir a minha participação falando as palavras da abertura do culto lida pelo pastor Valmir. Quem é que lembra da palavra devocional? Olha. Salmo de número 46. O Salmo de número 46 começa dizendo como? Deus é o nosso refúgio. Aí, ó. Deus é. O meu, não. Deus é o nosso. O que é isso? União. Aleluia. Deus, Ele é o nosso refúgio. Agora aguarde essa palavra refúgio. O que é o sentido da palavra refúgio? Lugar seguro. Lugar de proteção. E está escrito, Deus é o nosso refúgio. E também o que? Fortaleza. Lembra do que Paulo disse no demais, irmão meus, fortaleceis-vos no Senhor. Deus é a nossa fortaleza. Socorro! Cominaraçai. Socorro bem presente na hora da tua angústia. Ele não só te fortalece, mas Ele é presente em todos os momentos das nossas vidas. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Se você tem palma, adore o nome do Senhor. Que um dia trilharam o caminho do amor. Glória. Onde estão aqueles Hoje já não vai fugir não, viu?